Essa daqui, para quem não sabe, ela foi a prova deste ano da FATEC para a bolsa nesse colégio, nesse curso aqui de educação profissional, da escola Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Bleu. Ou seja, a LCB, Rio de Janeiro, beleza? Essa prova, ela foi no dia... Acho que ela foi no dia 11. Ela foi realizada no dia 11, então por isso que ela passou, ela foi realizada. Ao contrário da de vocês que não foi por conta das chuvas. Então aqui dá para a gente ter uma noção mais ou menos aí do que é a prova da FATEC. Então, vamos lá para a resolução da prova do processo seletivo de candidatos à Bolsa de Estudos para o ingresso no curso de Educação Profissional na Escola Le Cordon Bleu, ou somente LCB Rio de Janeiro, de 2024, FATEC Recrutamento Brasil. Aí, eu vou resolver aqui as questões, mas eu vou falar quais que servem e quais que não serviriam para vocês. Vamos lá, primeiro. Uma escola planeja formar comissões de 3 alunos para organizar um evento. Se a escola tem 20 alunos e cada aluno pode participar de apenas uma comissão, ele quer saber a estimativa. Galera, essa questão aí é uma questão de análise combinatória. Análise combinatória. Tá bom, professor. E aí? Rapidinho. É um conteúdo que basicamente vocês vão ver no ensino médio. A gente não vê análise combinatória no ensino fundamental. Então, tecnicamente, não serviria para vocês, não serve para vocês. Isso daqui é uma fórmula específica. O que cai para vocês é contagem. Alguns probleminhas de contagem caem para vocês. Mas, de qualquer maneira, para resolver essa questão, existe uma fórmula. A fórmula é essa daqui. Eu vou deixar aqui para vocês, mas lembrando... Ih, caramba. Mas lembrando que para vocês isso não serve, tá? Ela vai ser meio esquisita mesmo, essa fórmula, mas eu não me preocuparia com ela, não. Eu vou resolver aqui, vou explicar, mas esquece ela depois que acabar de resolver, beleza? Combinado? Aí ficaria assim, N é o total de pessoas, é o total de pessoas, é o total de elementos, é o total de qualquer coisa, e P é a quantidade de grupos, certo? Total e grupo. Aqui fica fácil da gente saber. O total ele fala que são 20 alunos. E aqui ficaria 20 menos 3. E aqui 3 fatorial. Sendo que, ó, preste atenção. O 20 fatorial é a mesma coisa que 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes... Enfim. Eu vou parar aqui no 17 fatorial. Olha aqui embaixo, 20 menos 3 é 17 fatorial. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Professor, por que você não fez o 17 fatorial e por que você fez o 3 fatorial? Porque o 17 fatorial tem em cima e embaixo, é só cortar. E o 3 fatorial não. Aí você pode multiplicar ou simplificar ainda. Por exemplo, o 18 eu consigo dividir por 6. Isso daqui vai dar 6, tá, gente? 18 dividido por 6 é 3. E aí basta você multiplicar 20 vezes 19 vezes 3, que vai dar 1140. Alternativa letra B de brabo demais. Essa questão aí seria uma questão assim, gente. É uma questão normal se vocês tivessem visto a matéria, tá? Não uma questão difícil, uma questão ok. 22. Se uma máquina produz 200 peças em 5 horas, quantas peças ele produzirá em 8 horas? Regrinha de 3. Peças e horas. 200 peças em 5 horas. Quantas peças ele produzirá em 8 horas? Aí aqui só tem que ter a preocupação, pessoal, para verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Aí como é que eu faço? Aumenta um deles e vê o que acontece com o outro. Por exemplo, se eu estiver trabalhando mais tempo, se essa máquina trabalhar por mais horas, ela vai produzir mais peças ou menos peças? Mais peças. Olhou para isso e pensou, cruz credo, 5x
Aí o 5 vai para lá dividindo. 320. A de aprovados. Vamos lá, questãozinha de relógio. Também, aqui também não, né? Olha que maneiro um reloginho aqui. Doze, 2, 3, 4, 5. Parece um gancho. 6, 7, 8, 9. Caraca, tá demais hoje. 10, 11. Ele falou o seguinte: um relógio é marcado com números de 1 a 12. Se um ponteiro começa no número 1, ó, o ponteiro começou aqui, e se move 5 números a cada hora, em que número o ponteiro estará após 7 horas? Então, são 5 números a cada uma hora. Bom, então 7 horas é só multiplicar 5 por 7, né? Então ele vai ter pulado 35 números, tá bom? Então é só você ir contando 35 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vai parar aqui no 12. Finge que tá brincando de pique-esconde. Só isso. 5. Aqui ele coloca, ó, um carro viaja 300 quilômetros em 4 horas. Mantendo a mesma velocidade, quanto tempo levará para percorrer 450 quilômetros? Cara, para percorrer maior distância, você vai precisar de mais tempo. É diretamente proporcional. Olhou para isso, pessoa cruz credo. Seis horas, letra B. 26. Se uma pesquisa de mercado indica que 15% dos consumidores preferem o produto A, qual é a estimativa do número de pessoas que preferem o produto A em uma cidade com 200 mil habitantes? Galera, está perguntando quanto que vale 15% de 200 mil. É isso. Aqui, ó, 15 vezes o 200 mil, dividido por 100, né? 15 sobre 100 vezes 200 mil. Já corta os zerinhos e multiplica. 30 mil há de aproveitos. Uma loja oferece desconto progressivo de 10% para compras acima de R$ 100 e 20% para compras acima de R$ 200. Vocês entendem o que isso significa, desconto progressivo? Cadê? Deixa eu ver. Sim e não. Sim e não. Galera, desconto progressivo é tipo assim, acima de R$ 100, ele vai dar 10% de desconto. Se for acima de R$ 200, vai dar 20% de desconto. É isso. Então, ó, 250 é acima de R$ 100 apenas ou acima de R$ 200? 250 é acima de 200 ou só acima de 100? Então, o desconto em cima dele vai ser de 20% ou de 10%? O que a questão fala sobre isso? De 20%. Então, é só a gente descobrir aqui, ó. Ele quer saber qual será o valor do desconto. É 20% de 250. 20 sobre 100 vezes 250. 50. A de aproveitos. Ó, vamos lá. Uma piscina retangular tem 10 metros de comprimento e 6 de largura. Vamos lá, o que é uma piscina retangular? É essa piscina aqui, ó. É esse formato aqui.
Se lembra o que eu falei do paralelepípedo retângulo reto? O que é um paralelepípedo retângulo reto? É uma piscina, é uma caixa de sapato, é uma sala de aula, é um prédio. Ele fala que tem 10 metros de comprimento e 6 de largura, tá tudo em metros, tá? Se a piscina é preenchida a uma taxa de 2 metros cúbicos por segundo, ou por minuto, quanto tempo aproximadamente levará para encher a piscina até uma profundidade de 1,5 metros? Então ele te deu a profundidade, lembrando que profundidade é a mesma coisa que altura. Professor, não sei o que fazer nessa questão. Foi o que eu falei, não sabe o que fazer? Faz o que você sabe. Não sabe o que tem que fazer? Faça o que você sabe. Nesse caso, acredito que você saiba o volume do paralelepípedo retângulo reto, né? É comprimento vezes largura vezes altura ou profundidade. Comprimento, largura, profundidade. Daqui vai dar 90. 90 metros cúbicos. Galera, agora é simples. Ou você faz uma regra de 3 ou divide direto 90 por 2. 90 metros cúbicos por 2 metros cúbicos. Regrinha de 3. Ele fala que enche 2 metros cúbicos a cada minuto. E aí a minha dúvida é, quanto tempo ele vai levar para encher 90 metros cúbicos? Olhou para isso e pensou cruz credo. 2x igual a 90. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então o x vai ser igual a 45 minutos. Letra A de aprovados. Aprovedos, galera. Uma escola está planejando uma viagem de campo. Eles têm 60 alunos e 3 ônibus disponíveis, cada um capacidade para 25 alunos. O custo por aluno é reduzido em 10% se pelo menos 2 ônibus estiverem completamente cheios. Ué, essa aqui você pode estar pensando assim, poxa, vai maximizar a economia se forem 60 alunos, certo? Cara, só que aí, pensa comigo o seguinte, ele quer saber o número mínimo de alunos necessários para maximizar a economia. Ele falou que tem que ter pelo menos 2 ônibus cheios. O primeiro ônibus tem quantas vagas? Tem 25 vagas. E o segundo ônibus? 25 também. Isso daqui é o mínimo de alunos, são o mínimo de alunos necessários para maximizar a economia, para que a economia seja maior, ou seja, economia de 10%. Esse é o número mínimo. Letra D. Vocês errariam essa? Colocariam 60? 30? Uma empresa tem um orçamento de 10 mil reais para investir em 2 projetos. O projeto A requer um investimento mínimo de 4 mil. 4 pila. E o projeto B requer um investimento mínimo de 3 mil. Cada projeto tem diferentes taxas de retorno. 20% para o projeto A e 15% para o projeto B. Como a empresa deve alocar seu orçamento entre os 2 projetos para maximizar o seu retorno? Ó, tem um orçamento de 10 mil reais. E aí, quem vocês acham? Para ter um retorno maior. Calma aí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Barbies demais. Barbies demais. Brabos demais, cara. Brabos demais. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é B de bola mesmo. Então, galera, ele tem um orçamento de 10 mil reais. Cara, e ele tem que... Ó, pelo que eu entendi, ele tem que investir nas 2 empresas. Ele tem que fazer os 2 investimentos, no projeto A e no projeto B.
E, cara, para ele ter o maior rendimento, presta atenção, para ele ter o maior rendimento, ele tem que colocar mais dinheiro no que rende mais. Então, por exemplo, na letra B, ó, ele coloca mais dinheiro no projeto A, que é o que rende mais. E ele bota só o mínimo no projeto B, que é o que rende menos. Então, você vai ter o maior lucro quando você investir no que te dá maior retorno, investir mais no que te dê maior retorno. Uma ONG tem 120 pacotes de alimentos para distribuir em 3 vilarejos. Eita. Probleminha. Ele falou que o vilarejo A tem o dobro de população do vilarejo B. E o vilarejo C tem a metade de população do vilarejo A. Tá, então vamos colocar em função de B. Vou chamar B de X. O A tem 2 vezes X. Ele fala aqui, ó, o vilarejo A tem o dobro da população de B. A população de B chamamos de X. O vilarejo C tem a metade da população do vilarejo A. Qual que é a população do vilarejo A? É 2x, então é metade de 2x. É a metade do dobro. Então essas são as quantidades. Lembrando o seguinte, pessoal, que se eu juntar aqui os pacotes que foram para o vilarejo A, para o vilarejo B e para o vilarejo C, isso tem que dar 120 pacotes, porque ele pegou esses 120 pacotes e dividiu no vilarejo A, B e C. Até aqui, alguma pergunta? Beleza, então. 3x, 4x igual a 120. O 4 vai para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 30. Então, ó. Lembrando, o A é 2 vezes o X. O X é 30. Então, A vai ser 60, 30 e 30. Deixa eu ver aqui a alternativa correta. Letra C. Um estudante tem 2 semanas, lembrando, 2 semanas também pode ser pensado como 14 dias, né? Ele estima que precisa de 10 horas para a primeira. Olha, ele tem que fazer 3 apresentações. Ele precisa de 10 horas para a primeira, 15 horas para a segunda e 5 horas para a terceira. Então, o total de horas que ele precisa é 30. São 30. Ele fala que ele pode se dedicar no máximo 2 horas por dia para se preparar. Lembrando que ele tem 14 dias e ele precisa de 2 horas por dia. Ele pode se dedicar no máximo 2 horas por dia. A minha pergunta é, se ele se dedicar 2 horas por dia, em 14 dias, ele terá se dedicado quantas horas no máximo? Ó, e um dia ele se dedica 2 horas. Em 2 dias, 4. Vai sempre assim, 2, 4, 6, 8. É só multiplicar por 2. Essa aqui parece até peladinhas, né, gente? Mas, pô, se ele precisa de 30 horas e só tem 28 horas, então não, ele não vai conseguir terminar o trabalho, né? Vão ficar faltando 2 horas. Essa foi a questão. Também podia cair na prova de vocês. Podia cair fácil na prova de vocês. Pessoal, qual é a diferença entre a lagoa e a padaria? Qual a diferença entre a lagoa e a padaria? Na lagoa, há sapinhos. Na padaria, assa pão, pães. Vamos continuar aqui, gente. Ah! Uma padaria produz 2 tipos de pães: pão francês e pão de queijo. O pão francês requer 30 minutos para ser produzido e o pão de queijo, 45 minutos. A padaria opera 6 horas por dia e pode produzir no máximo 8 lotes de pães por dia.
Qual é o número máximo de lotes de pão francês e de queijo que a padaria pode produzir em um dia sem exceder as restrições de tempo e capacidade de produção? Vamos ver quanto tempo ele utilizaria produzindo 4 lotes de pães franceses e 4 de pão de queijo. Lembrando, são 30 minutos, né? Então, vou multiplicar 4 por 30, isso daqui vão dar 120 minutos. Pão francês é 4 vezes 45. Isso daqui vai dar 180 minutos. Deixa eu ver aqui. Isso daqui vão dar... Calma aí. Isso daqui vão dar 5 horas de produção, tá? Então, meio que não vai maximizar o tempo, tá certo? Aqui tem 8 lotes, né? 4 vezes 30 minutos. Cara, essa daqui tá meio esquisita, mas vamos lá. Se fossem 6 lotes de pães franceses, aí eu faria 6 vezes 30, que dá 180. Lembrando que tá tudo em minutos. Mais 90 minutos. Isso daqui vai dar 4,5 horas. 8 lotes de pães franceses. Isso vai ser 8 vezes 30. 240. Aqui vão dar 4 horas. Tá bom? Eu fiz aqui, ó. 8 vezes 30 e dividir por 60 para descobrir o tempo em hora. Agora vamos ver letra D. 3 lotes de pão francês. 3 vezes 30. E 5 de pão de queijo. 5 vezes 45. Aqui vai dar 90. 225. Daqui é em minutos. Agora eu vou passar para horas. Um 1,25. Ó, ele quer saber qual o máximo que eles podem produzir sem exceder. No caso, galera, aqui ficou meio esquisito mesmo o que ele pediu. Mas, assim, pelo contexto dá para entender o seguinte. Qual é a quantidade que eles podem fazer sem exceder o tempo limite? Lembrando que o limite são de 6 horas por dia. Esse daqui é o limite. Então, qual é a quantidade que chegou perto do limite, mas não excedeu o limite? Foi letra D. Questão esquisita, não muito bem explicada, mas essa é a ideia. Faltam só 7 questões, pessoal. Só 7, só 7zinho. Está quase acabando, antes das 9 a gente acaba. Uma empresa instala painéis solares que podem gerar até 100 kW por mês. Se a empresa tem um contrato para fornecer 800 kW por mês, quantos painéis são necessários, considerando eficiência de 30%? Num primeiro momento, você pode pensar que é moleza, só pegar 800 e dividir por 100, não é isso? Só que assim, galera, essa eficiência de 80% significa o seguinte. Tá vendo esse painel solar que produz até 100 kWh? Ele não produz 100 kWh. Ele pode produzir 100 kWh. Só que o que ele produz de verdade se chama eficiência. Eficiência é o que ele produz de verdade. Então, no caso, ele produz 80% disso. Então, o que você vai fazer? Vai descobrir 80% de 100 kWh.
80 sobre 100. Corta 0, corta aqui. Aí você vai ver que 80% é 80 kWh. Então, isso daqui é o quanto ele produz de verdade. É o quanto ele produz realmente. Até aqui, alguma pergunta? Não, né? E aí é só você dividir aqui o 800 kW, que é o quanto ele precisa fornecer, pelo que ele fornece. Ou então, na dúvida, faz uma regrinha de 3, tá? Ó. Um painel gera 80 kWh. Então, quantos painéis serão necessários para produzir 800 kWh? Multiplicou cruzado. O 80 vai para o outro lado dividindo. Resultado, 10, letra B. De brabos demais que vocês são.